Então, quando a gente tem o ceticismo que surge ali no pós-iluminismo, você vai ter no final do século XIX um movimento significativo de alguns autores que renasceram o ocultismo, ou que renasceram o hermetismo, né, essas práticas antigas. Então você vai ter principais aí, vai, grosso modo, Blavatsky, você vai ter Eliphas Levi, você vai ter o próprio Papus, e posteriormente no século XX você vai ter o Crowley, depois você vai ter o Ron Hubbard, que é o fundador da Cientologia, N pessoas que passaram aí, eu escolhi alguns nomes ao acaso. E quando nós pensamos nessas figuras e na esfera de influência que você consegue enxergar hoje na nossa sociedade, quem dessas figuras mais influenciou o que a gente pode cortar como ocultismo moderno, iniciando ali a partir do final do século XIX? Perfeito. Para isso eu lembro muito bem aqui, Gabriel, do artigo do Olavo de Carvalho chamado As Garras da Esfinge. É um artigo onde ele fala sobre a islamização do Ocidente pelas teses do René Guénon, né? Ele também trata de outros autores que se convencionaram chamar da escola perennialista ou tradicionalista. Tradicionalista aqui é muito mais complicado, a gente pode chamar de escola perennialista mesmo. E o Uhum. Olavo, nessa oportunidade, ele distingue o que ele chama de ocultismo lowbrow e esoterismo highbrow. Tá? Se nós pegarmos as influências contemporâneas da pós-modernidade, do que nós estamos vivendo hoje, o que predomina é o ocultismo lowbrow de Madame Blavatsky, Alan Watts, Alice Bailey, Foster Bailey, Crowley, entre outros. Por quê? Porque essas correntes da teosofia, que foram muito criticadas, sobretudo por autores do esoterismo highbrow, como René Guénon, Schuon, Titus Burckhardt, entre outros, esse ocultismo ele se infiltrou do que nós chamamos hoje de New Age. Tá? A New Age, que ganhou assim, grande escala com o orientalismo invadindo o Ocidente aqui. Nós temos os episódios de Woodstock, a Tropicália aqui no Brasil. Tá? Nós temos a ascensão do diálogo interreligioso, que foi financiado pelo Clube de Roma, do David Rockefeller. Os diálogos interreligiosos que, se você parar para pensar, são todos membros da mesma seita. Né? Você tem um diálogo interreligioso ali, que são membros da mesma seita praticamente. Então você tem padre, você tem budista, você tem árabe, você tem de tudo ali, você tem espírito, você tem de tudo ali, só que você for para pensar, são membros de uma tarica multiconfessional, de uma mesma tarica. Então os diálogos interreligiosos estão infiltrados, sobretudo aí das grandes religiões. Hoje a gente vê isso, infelizmente, no clero católico também, muito influenciado, no alto clero, muito influenciado por essas questões do diálogo interreligioso. Né? Então, assim, são autores que mais influenciam esse sentido. E só que nós temos uma certa dialética, aí, se podemos dizer assim, Gabriel, que esse ocultismo lowbrow, ele pode ser visto, né, ele pode ser muito bem visto no que nós escutamos as pessoas no dia a dia. Por exemplo, quantas vezes a gente não escuta por aí as pessoas dizendo o seguinte: Deus é um só, não interessa a religião, não, Deus não olha a placa de igreja. São frases Todos que os caminhos levam a todos os Deus. caminhos levam a Deus. Esse é o efeito direto desses autores. Porque Madame Uhum, Blavatsky, por exemplo, ela tem um livro chamado A Doutrina Secreta e um outro muito uhum, importante chamado Isis Sem Véu, onde ela diz que Deus, o ser da divindade, são energias cósmicas que você tem contatos com certos exercícios iniciáticos, com certos exercícios ascéticos. Tá? E o próprio René Guénon ele vai bater nessa questão do teosofismo lowbrow, porque o René Guénon vai dizer que isso trata-se apenas, nós podemos trabalhar aqui com esses conceitos, são apenas coisas antitradicionais, que não tem nada a ver com a verdadeira iniciação. Porque o René Guénon também ele distingue iniciação de religião. Ele diz que o caminho iniciático ele é muito mais profundo e as religiões são manifestações meramente externas, meramente públicas. São como que adereços, né, que você tem de acordo com o lugar que você nasceu, com a cultura que você recebeu, só que existe algo mais profundo para você. Existe algo mais profundo, sempre mais profundo, que é o problema da gnose, que eles vão chamar a hora de Sofia perennes, né, sabedoria perene, eles vão chamar de intelecto, vão chamar de metafísica. O Fritjof Schuon chamava de a metafísica.
O que é isso? O que é isso, na verdade? O que são esses termos que eles estão utilizando, muitas vezes de maneira equívoca? E nós vamos rastrear na história que é a gnose. Então, assim, o movimento da teosofia, e que está muito ligado aos outros temas, a gente até acha ufologia por meio, seitas orientalistas de barra pesada, Osho e por aí vai, não é, que estão aí na yoga, do budismo, isso tudo que está assim na forma mentes das pessoas, sobretudo depois dos anos 60. Porque a revolução sexual de maio de 68, a revolução desconstrucionista de maio de 68 já está eivada de teosofia, completamente. E a teosofia veio trazer essa resposta, sobretudo ao cientificismo iluminista, é o que as pessoas muitas vezes não conseguem rastrear, porque eles estavam trazendo uma corrente de resposta àquele materialismo do iluminismo cientificista, de Condorcet, Voltaire e por aí vai. Eles falaram: oh, isso aqui está acabando com o sentido da vida das pessoas. Só que o que nós podemos fazer? Nós podemos espiritualizar esse materialismo. Então eles trouxeram uma resposta dialética para o problema, só que ainda é um problema. É o que mais influencia as pessoas hoje, sem dúvida, sem dúvida. Compreendo. Então é uma mescla, né? Essa influência, é óbvio, né, que não dá para você citar um agente só. Você mesmo citou o Eisenhower, você passou aí, teve o próprio Crowley, né, que escreve o livro inspirado por uma canalização de Aiwas, né, que ele fez na lua de mel com a esposa, que basicamente cria os pedestais da Telema, e a Telema que influencia profundamente hoje os valores assim mais culturais mesmo. Você ouve isso muito na música, ouve isso muito na arte, mas é importante, né, você citar que não tem um lugar único, né, a influência vem de múltiplos lugares. Outra perspectiva histórica que é interessante, pensando há alguns anos atrás, né? Há cerca de 10 ou 15 anos atrás, grosso modo na internet, tá? É óbvio que esse movimento saiu da internet também e tomou aí as discussões dos lares. O símbolo máximo da rebeldia contra valores cristãos era o que era chamado de ateísmo ou agnosticismo. E aí tinham movimentos aqui dentro do YouTube, tinha a própria página da Atea, que chegou a ter um número grande de seguidores na época, que é um movimento que basicamente arrefeceu, né? Hoje ele não angaria mais tanta gente nova, né? Se dizendo ateia, se dizendo agnóstica, né? Hoje é uma bolha bem restrita. No entanto, o que me parece de uns anos para cá é que há meio que um neopaganismo. Então, pessoas correndo atrás de cristais, pedras, meditação ritualística, ou yoga kundalini, você ainda chegou a tocar no Osho, né? Você vê isso muito em igrejas também de matriz neopentecostal, aqueles toques de Charcot, né, de hipnose, e creio que você deve também ter observado esses movimentos, e ao que você atribui, né? Porque assim, você vê que são movimentos que vêm na sequência um do outro, que negam a espiritualidade cristã, mas que são visões completamente antagônicas. E o que não é raro é ver essas duas visões antagônicas sendo abraçadas pelos mesmos grupos de pessoas. Exatamente. Exatamente. Bom, essa questão do neopaganismo é o seguinte. Repare que o que esses caras fizeram primeiro foi reconhecer o seguinte: o problema deles, o maior problema deles, tá? Não foi a questão da burguesia, do capitalismo. Isso aí eram apenas discursos pretextuais. Se você pegar o neomarxismo, você verá ali que autores como Georg Lukács, por exemplo, ou todos os asseclas da escola de Frankfurt, eles vão distinguir entre infraestrutura e superestrutura. O que eles entenderam? Eles entenderam que se você destruir a superestrutura através da teoria crítica, a infraestrutura ela cairá. Né? Então, o que é essa superestrutura? É a Igreja Católica, é o cristianismo bimilenar. É isso que eles entenderam, no final das contas. Então, quais foram as táticas? Você atacar interna e externamente. Internamente, através dos infiltrados. Depois dos anos 60, a quantidade de infiltrados da KGB ou dos movimentos seculares dentro da igreja, nos seminários, sobretudo nos seminários, foi gigantesca. E externa, né, os ataques externos, bom, eles já são meio que esperados mesmo. Então, esses ataques externos foram o quê? Ora instrumentalizando a igreja e ora parodiando a igreja. Os ataques externos, né,
pegar aí o neopaganismo, eles são paródias do cristianismo. Você pega um pedaço do cristianismo, você os esvazia de sentido cristão e você instrumentaliza para uma determinada ideologia de mundo. Por exemplo, a questão da ascese espiritual. O cristianismo ensina sobre a ascese espiritual. Mortificação da carne, purificação do pecado, mediante a graça santificante. O que eles vão dizer o quê? A ascese, legal, só que você precisa fazer através de uma iniciação com exercícios ascéticos próprios. Por quê? Porque você é Deus. Isso é importante. Através de tantas revoluções, você tem o quê? Esse processo da história, Gabriel e os demais, que você tem que puxar desde lá do início, que é a divinização do homem. E isso foi colocado na nossa cultura por todos os lados. Ou seja, você não deve nada a ninguém. Você tem que tomar as suas escolhas, você tem que fazer aquilo que lhe der na telha. Por quê? Porque você é Deus, você cria a realidade, você cria o ser. Você é o próprio ser. E aí você consegue dar essa unidade, né? Ou seja, a divinização do homem através desses processos. Então, o neopaganismo ele pegou, por quê? Porque ele é uma espiritualidade sincrética, fácil, que não requer o que o cristianismo nos ensina através da sua doutrina, mediante a revelação de Nosso Senhor, que é o quê? Uma mudança de vida, arrependimento, lapidação, mortificação e por aí vai. Não. Você pode romantizar o pecado, porque eles compreendem, Gabriel, o pecado como uma libertação. Eles não compreendem, Exato. eles não compreendem o pecado original tal como nós cristãos compreendemos, ou seja, o decaimento da natureza, mas que pode ser redimida pela graça. Eles entendem o pecado como uma libertação. E eles entendem essa libertação no primeiro momento e romantizam essa libertação através dessas práticas que eles dizem ser espirituais. Então você tem sempre isso. No neomarxismo você tem o lumpen proletariado. Na New Age você romantiza o lumpen proletariado através de exercícios espirituais. Você diz que essas pessoas se libertaram do jugo dos dogmas, do jugo de Nosso Senhor, da igreja. Leonardo Boff tem um livro chamado A Igreja, Poder e Carisma, ou Igreja, Carisma e Poder, onde Leonardo Boff fala que para que a igreja do amor ela se sobressaia, é preciso que caia a igreja do poder. Que é a igreja do poder? É a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus dogmas, com toda a sua doutrina, sua moral, todos os seus milagres e por aí vai. O que é a igreja do carisma? É essa igreja transcendente, tal como falam os gnósticos, que deve se sobressair a essa igreja que aliena as pessoas, que prende as pessoas num cárcere. Ou seja, numa linguagem até mesmo trazendo para o simbolismo gnóstico, eles entendem a igreja e o cristianismo como se fosse o próprio demiurgo. E se você quiser falar mais sobre isso, sobre o demiurgo para o pessoal daqui. Então eles entendem esse sentido. Então nós precisamos partir daí. O pecado não como o pecado original, mas como libertação. E dessa libertação uma romantização, que acontece de diversos modos. Porque é como eu defino o movimento revolucionário, uma hidra de várias cabeças. Claro, até o ponto que você citou, né, quebrando a tua resposta, porque você traz muitos conceitos, é muito rico conversar contigo, porque falando primeiro dessa religião antropoteísta, né, que é basicamente uma religião onde o religare não é entre nós e Deus, né, não é uma ligação vertical, ela é horizontal, né, ela é como se você entendesse Deus como simplesmente um outro ser, e não como aquele pelo qual tudo subsiste, né? E quando você entende essa interpretação moderna sobre qualquer esoterismo religioso, é só você colocar uma chave interpretativa que é a autoindulgência. Então, quando a pessoa busca por yoga, kundalini, busca por meditação ritualística, ou até força do pensamento positivo, né? Aí, uns 15 anos atrás, você tinha aquele livro O Segredo, né, que tinha uma série de chaves herméticas. Se você abre o Kybalion e abre o Segredo, tem muitas similaridades entre ambos. Mas quando você pensa entre essas múltiplas religiões, ou gnoses de matriz asiática, ou meras heresias mesmo do cristianismo do primeiro e segundo século, você vai perceber que as pessoas buscam resolver seus problemas através dessa miscelânea, sabe? Ter uma carreira melhor, buscar mais dinheiro, e vai tornando esses fatos de cada religião numa religião particular, onde essa religião ela só serve para a pessoa religar ela com ela mesma. Então ela religa ela com as próprias paixões, e ela se torna o próprio Deus, né? Então, excelente tua observação, eu concordo 100% com o que você disse.
e até enxergar o corpo institucional da igreja como um demiurgo, né? E para quem, óbvio que você pode explicar isso com muito mais propriedade do que eu, mas o demiurgo seria para a gnose uma espécie de Deus que cria o mundo, mas ele não é um Deus relacional, né? Na verdade, ele é um Deus que cria uma vida sem sentido e que você, através da gnose, precisa romper com a realidade, e aí, uma vez rompendo com a realidade, você consegue chegar na verdadeira transcendentalidade. Mas Isso. até legal esse ponto seu da gnose que você trouxe. Vai fundo aí que eu acho que tem muito para a gente explorar.